Bom dia, Rosário. Bom dia, Paulo. Bom dia, Lomes. Em Salvador. Um abraço para Lomes, em Salvador, enfim. E a toda a população de Sergipe. Estou aqui à sua disposição e não desistimos do nosso projeto. O nosso projeto é sério. Agora, isso faz parte dessa turma que quer que não haja uma renovação na política de Sergipe. Apesar da gente ter um pouco espaço na imprensa, mas lhe agradeço o convite, estou aqui à disposição de vocês. Agora é interessante, você não vai nas televisões, a maioria dessas áreas tem dificuldade, é isso? A verdade é o seguinte, a imprensa de um modo geral no Brasil, em Sergipe e no Brasil, pelo fato da gente defender o projeto de Bolsonaro em Sergipe, eles cortam muito, né? Mas sempre que a gente tem a oportunidade, está presente, vem e dá o recado, enfim. E eu espero que a população de Sergipe e do Brasil, nessa eleição, vote diferente, tenha uma postura diferente, porque o que está acontecendo hoje em Sergipe e no Brasil tem que haver uma mudança radical, porque eu acho que está tudo errado. Ou a população, as pessoas de bem se envolvem com a política, ou essa turminha que está aqui em Sergipe e no Brasil vai continuar mandando mais 20, 30, 40 anos. Você vai para essa candidatura, Tarantella, sozinho ou já tem um agrupamento formado? Como é que você está fazendo a arrumação das alianças políticas? Na verdade, a gente hoje tem um grupo completo, uma chapa completa para deputado, estadual, federal, senador, governador, vice, está completo. Agora a gente vai conversar com algumas pessoas. Mas essa questão de coligação, a gente vai esperar mais a posição da nacional. A gente pode conversar com alguns partidos em Sergipe, mas tem que ter o aval da nacional e a partir daí a gente vai trabalhar. Até porque essa questão de coligação hoje no Brasil é muito complicada. A maioria dos partidos está tudo envolvido com essas tretas aí de lava-jato, tudo envolvido com todo tipo de malandragem e o formato de fazer política em Sergipe no Brasil está errado. Olha o que é que está acontecendo. Por exemplo, essa semana o senador Amorim anunciou a pré-candidatura dele. Mas olha a turma que está no palanque do senador Amorim. Quer dizer, tem um cidadão que fazia parte do governo até ontem. Aí já muda de partido, não tem coerência nenhuma. O projeto é deles, para eles. E aí é esse formato de coligação que a gente não quer. André Moura e Heleno Silva, na sua opinião, não são bons nomes para o Senado? Não é questão de André nem Heleno Silva para o Senado. Quem tem que decidir isso é a população. Eu não posso julgar ninguém. Agora, o formato que esses senhores vêm fazendo política há 20 e 30 anos nessas coligações é que está errado. Porque você percebe que não é uma coligação em benefício da população. Eles assumem uma prefeitura, junta com gatos e cachorros, a verdade é essa, e essa turma não está preocupada com o principal, que é a população, com o eleitor, que está largado, não só em Sergipe, como no Brasil. Eu acho que essa questão de coligação tem aquele ditado que é muito sábio, antes só do que mal acompanhado. Agora, a gente vai conversar com algumas pessoas. Por exemplo, doutora Emília Corrêa, a gente vai conversar. O pessoal do PTB quer conversar com a gente vai analisar, vai levar para a executiva, para os pré-candidatos nossos, e para a nacional. Tudo aquilo que a gente fizer em termos de coligação vai ser combinado com todo mundo e procurar pessoas de bem para estar nesse projeto andando junto. Olha, a população brasileira de Sergipe e do Brasil, nessa eleição tem uma responsabilidade muito grande. É você separar essa turma que vem zombando da cara da população de Sergipe e do Brasil há 20 e 30 anos, de pessoas que querem um projeto diferente. Por exemplo, nas pesquisas a gente não sai. Quando sai é 1,5, sabe? Porque sabe quem é que sai na frente? As pessoas que contratam o Instituto de Pesquisa. Quer dizer, meu irmão, está tudo errado. A população tem que entender uma coisa. Ou caça esses senhores, que é quem tem o poder real de caçar, ou essa turma vai continuar do jeito que está. Não tem jeito. O voto é soberano e as pessoas nessa eleição vão ter que tomar uma postura diferente. Senão vai continuar pagando o preço de tudo que está acontecendo hoje em Sergipe e no Brasil. Você quer dizer que as pesquisas são compradas? Não, não é compradas, elas são direcionadas. A verdade é essa. Não só aqui em Sergipe e no Brasil. Esses institutos de pesquisa, por exemplo, você contrata. Se você acha que um partido político contrata um instituto de pesquisa, não vai ter uma tendência para dar uma melhorada no candidato dele? Eu acho que a pesquisa boa é no dia da eleição. As pessoas têm consciência, acompanhar a política, como é que funciona. Olha o presente e o passado de todos eles.
o agrupamento que ele representa e a partir daí você vai ter uma conduta diferente. Não é você criticar um instituto e você contratar para você ser beneficiado. Agora, não é isso que a gente defende. Você vê, olha, o PDT hoje é governo. Mas há possibilidade, inclusive, de estar no palanque de Valadares Filho. Já está balançado? Já está balançado. O comentário é esse, é que o partido está fechando o apoio a Ciro e a partir daí amarra tudo. Ou seja, essa turma não tem compromisso com a população nem de Sergipe nem do Brasil. O compromisso deles, eles garantem a eleição deles e uma banana para a população. O formato está errado de 20, 30, 40, 50 anos. Ou a população tem a consciência. E outra coisa, o que eu fico triste com o segmento da sociedade é que para 2 horas, 3 para assistir uma novela, mas na hora que aparece um cidadão representando um partido político, desliga. Nivela todo mundo por baixo, só que aí hoje está todo mundo pagando a fatura. Não adianta. Ou as pessoas se interessam, tudo depende da política. Não tem um formato melhor do que a democracia. Agora, depende da população se interessar, acompanhar e votar bem. Tem um segmento da sociedade que não sabe quem votou na eleição passada. Esqueceu. Porque um amigo pediu ou vendeu o voto. Não, você tem que votar, acompanhar e cobrar. Porque só assim o Estado muda. Se o Estado de Sergipe hoje está na condição que está, de quem é a culpa? É do eleitor ou desse cidadão que mentiu, que comprou voto e fez o que fez com o Estado de Sergipe? Que ao longo de 20, 30 anos é mais ou menos o mesmo segmento que manda. Nessa questão que você falou aí, da mudança de partido, você hoje é governo, daqui a pouco, quando você vê que o governo está afundando, você pula para o outro lado. É esse formato que está errado. O formato certo é você votar em pessoas e não em partido nem coligação. Em pessoas que tenham compromisso de resolver a questão da saúde, da educação, da segurança. Sergipe hoje, por exemplo, Belivaldo hoje é governador, mas ele tem 2 problemas sérios na vida dele para resolver. Um é a reeleição dele, porque, por exemplo, eu defendo que acabe com a reeleição. O formato da reeleição no Brasil é terrível, ele é perverso. Porque você usa a estrutura da população, que é o Estado, para fazer acordos, para beneficiar o cidadão que está no momento. Não é Belivaldo, é qualquer um que vai para a reeleição. E o outro é a engrenagem que Jackson deixou. Hoje o Estado que Belivaldo governa é como se fosse uma corda de caranguejo. Ele deixou tudo amarrado. E outra coisa, acabar em 50%. Congresso, metade dos deputados, senadores, Câmara de Vereadores, assembleias, porque o custo do Brasil é muito alto. Se você reduzisse em 50% as câmaras, as assembleias, o Congresso, só aí você já tinha uma economia, que você resolvia a questão da segurança, da saúde, da educação, porque o custo do Brasil é muito alto. Agora, como é que você pode ir para o enfrentamento e pedir que isso seja aprovado? Com uma emenda popular, para que as pessoas decidam. Porque se depender da classe política, eles não vão mexer nunca, porque eles acham que está muito bom do jeito que está. Então, tem que haver uma reação da população de Sergipe e do Brasil para mudar o formato do jeito que está hoje a política. Então, como é que você vai fazer para governar sem se aliar com esse pessoal? Convocar a população que me elegeu. Mostrar que a gente pode fazer diferente. Por exemplo, eu mando um projeto para a Assembleia. Não aprova. Eu convoco a população. As pessoas que votaram no nosso projeto. Digo, olha, como é que 24 deputados podem mandar em 2 milhões de sergipanos? Em 1,5 milhão de eleitores? Você entendeu? É você fazer diferente, você convocar a população e a população se envolver nesse processo. Para reagir. Porque se você não fizer isso, porque se você for para o balcão das negociadas, você vai ser mais um nesse processo. Você tem que defender um projeto diferente. Olha, mandei um projeto, não aprovou, vamos fechar. Não é fechar na base da ditadura, não. É você fechar com a força do povo. Só, olha, a gente vai botar 20, 30, 40, 100 mil pessoas em frente à Assembleia. Eu quero ver os deputados não aprovar na base da pressão. Se é um projeto que vai beneficiar não a eles, mas a população de um modo geral. Mas como brasileiro, ele é muito acomodado. O senhor acha que será fácil colocar 100 mil pessoas em frente à Assembleia? Mas é isso que eu estou pregando, que as pessoas se envolvam, que se interessem, porque se isso não acontecer, não vai mudar nunca. Olha, se depender da classe política no Brasil, para eles está muito bom do jeito que está, vai continuar. Por exemplo, você ganhou a eleição de governo, você convida os deputados que se elegeram, diz, olha, o formato nosso é esse agora. Tudo aquilo que for para a população, você me convoca como governador que a gente vai discutir. Agora, nada
para beneficiar nem você, nem seu agrupamento político. O deputado é eleito por uma região, veja o que é que o governador pode fazer na sua região para melhorar a vida do seu representante, das pessoas que votaram em você. E não para você trabalhar em benefício. Agora, o grande problema é o seguinte, você tem que fazer isso exatamente como você está falando aí, que tenha moral, que tenha uma postura diferente. Mas se você está envolvido, se você faz parte de um agrupamento político cheio de malandragem, que moral você tem para fazer isso? Não, e você acha que essa turma não fuçou minha vida toda, não, é? Eu não estou nem aí, não estou preocupado. Eu gero emprego nessa cidade há mais de 30 anos. Eu comecei a vender batata na feira de Itabaiana com 12 anos. Outra coisa que está acontecendo no Brasil, você já percebeu que depois que mudou a lei, que a criança com 15, 16, 17 não pode trabalhar, o Brasil entrou em parafuso? Por que que a nossa geração é de pessoas de bem, na maioria absoluta das vezes? Porque a gente trabalhava, ajudava o pai, hoje não. Hoje, com 15, 16 anos, você não pode ajudar o pai, você não pode trabalhar, porque a justiça proíbe. Sabe, o Brasil, olha, está tudo errado em Sergipe, no Brasil. Tem que mudar a lei, tem que mudar tudo. E só depende da população, porque se você vota mal, você continua com essa bagaçada que está aí há 30, 40, 50 anos. Jackson Jackson fez uma coisa absurda que ninguém percebeu. Há 3, 4 dias dele entregar o governo, ele indicou uma pessoa para assumir a direção do Detran. Como é que você vai entregar o governo e você continua, na véspera praticamente, mudar de posição de secretários? Ou seja, prova que a engrenagem que Jackson montou... Ele deixou pronto para ajudar? Pronto, exatamente. Belivaldo, por mais que queira fazer um governo diferente, mas ele não pode, porque que ele é candidato à reeleição. Ele tem que estar agradando o segmento A, B. E ele está amarrado na corda. E está amarrado na corda de caranguejo, a verdade é essa. Eu torço que Belivaldo faça um governo bom, porque ele fazendo um governo bom, quem vai ganhar é a população. O grande problema dele é essa engrenagem que eu estou falando para você. Tá, ele não tem muita margem de manobra. Uma porque diz que Jackson entregou o Estado quebrado, né? Que eu não acredito. O que falta é você fazer os investimentos no segmento certo, com as pessoas certas. Botar gestor que não seja candidato. Você não pode botar, você não pode entregar secretaria nenhuma, nem ministério nenhum a políticos. Você tem que botar técnicos para trabalhar em benefício da população. Esse formato está errado. E a partir daí que você montar um governo, por exemplo, hoje tem 20 secretarias, você diminuiu para 8, 10, 12, enxugar. Porque se você tem 20 e nenhuma delas está produzindo, você reduz os custos. O formato que está, essa engrenagem de reeleição, de você ter que estar agradando o ex-governador que saiu, de você ter que estar agradando lideranças malandras que faz parte desse governo, para que tenha um apoio para a eleição que vem aí, esse formato é que está errado. Eu acho assim, que essa eleição vai ser muito diferente, até porque nessa questão de Senado, eu estava fazendo essa semana as continhas, que tem 15 nomes. Ou seja, Jackson, Valadares, essa turminha, André Moura, deve estar meio preocupada, porque 15 nomes, coisa que nunca aconteceu, isso é um ponto. E outra, o principal é o eleitor ter a consciência que essa turma que está aí, que deixou o Sergipe nessa situação, tem que ir para casa, todos eles. Eu não vou citar nomes agora não. Agora, o que é que acontece hoje com essa linhagem política aí, que está comandando Sergipe, que deixou o Estado nessa condição? E essa turma vem com o discurso de quê? De renovar? Aí um cidadão que está há 24 anos no Senado, que cansado, sabe, não fez muito por Sergipe, agora quer botar o filho para governador, e aí diz que é um projeto novo, diferente. Aonde é que está? Eu gostaria de perguntar para Valadares, o que é que Valadares, filho, como deputado federal, fez lá no Congresso, diferente da orientação dele. Ou seja, Valadares bota o filho para governador e é quem vai mandar? Esse formato das antigas, de 30, 40, 50 anos para fazer política. Aí vem Amorim, bota essa turma no palanque, que estava do outro lado e agora botou um agora no palanque que só faltou se matar em 2014. Quer dizer, olha, a política em Sergipe virou coisa de moleque, não, de malandro. O senhor lembrou bem agora, o Suquita teve aqui, isso foi pro lado de lá agora. Pronto, Suquita, eu não tenho nada contra pessoas. É claro, eu sei. É o formato de fazer política. Você não pode hoje estar num palanque, esculachando, denegrindo a imagem, e daqui a pouco, 2, 4 anos, você está junto, como se nada tivesse acontecido. Quando eu fui candidato a prefeito, eu fui criticado por algumas pessoas que eu não apoiei ninguém. Eu digo, mas como era que eu ia apoiar se eu defendia um projeto diferente e criticava meus concorrentes?
E aí terminou a eleição, eu ia apoiar. Meu amigo, o formato, o jeito de fazer política em Sergipe e no Brasil tem que mudar. Ou muda, ou isso vai continuar do jeitinho que está. Mas na hora que você senta na cadeira de governador e de prefeito, a sua postura vai depender do seu posicionamento durante a campanha política. O que acontece? Quando você prega honestidade e seriedade, você tem que começar a dar exemplo. Por exemplo, por que você tem uma estrutura de Estado hoje? Secretarias com carro. Tem pessoas que vai para um banco, deixa o motorista com o carro ligado. Ar-condicionado. Com ar-condicionado. Esse formato está errado. Não só essa questão do carro, você tem razão, mas tudo que estiver errado, e eu como governador, se isso acontecer em 2019, que fé em Deus pode acontecer, com a ajuda da população, a gente vai fazer uma gestão totalmente diferente de tudo que está acontecendo então, aí. Então, governador, secretários da sua gestão não terão carro oficial à disposição. Não deve ter. Tem que ir para o trabalho com o carro próprio. Próprio, o táxi para prestigiar, o Uber, todo o segmento. Claro. E o custo cai lá para baixo. O que você não pode é querer usar a estrutura do Estado em seu benefício, de qualquer governante. As pessoas de bem têm que se envolver na política. Eu estou aqui com Valdir Viana, que faz parte da executiva, com Marcos Aurélio, pessoas de bem, que querem um Estado melhor e um Brasil melhor. Ou as pessoas de bem, eu fico repetindo isso até demais, ou se envolve com a política, ou essa turma vai continuar mandando em Sergipe e no Brasil. Sim, então, falando em coisas sérias, o pré-candidato a presidente da República já escolheu Paulo Guedes, que se ele for o governo eleito, presidente da República, ele vai levar para o Ministério da Fazenda. Marcos Pontes, que é aquele astronauta para ciência e tecnologia. Ele já quer ir anunciando nomes aqui também. O senhor não já pensou em alguns nomes? Eu já pensei, mas por enquanto a gente está conversando, a gente está montando um programa de governo decente, com pessoas de bem, fugindo desse formato que está aí. E a gente... aqueles gráficos bonitos na televisão, né? A economia, a educação, nós vamos atingir isso, vamos fazer isso. O senhor está... Eu quero ver como é que o senhor vai apresentar na campanha, se livrando desses mentirão. A gente tá... Para mim, isso foram mentiras de 30, 40 anos. Segurança pública, saúde, educação. São os três que estão acabados aqui em Sergipe. Hoje, como pré-candidato, a gente não pode falar nada em programa de governo. Agora, a população de Sergipe pode ter certeza de uma coisa. A gente está fazendo um trabalho decente na área da saúde, da educação, da agricultura, principalmente. Sabe? Para dar uma proteção a quem produz no campo, que está largada. A gente está elaborando um projeto muito bom. Você sabe como é que eu gostaria de fazer parte do governo de Bolsonaro em Sergipe? Por exemplo, os órgãos de Sergipe. Eu não pegar cargo nenhum e cobrar de todos eles. Indicar os técnicos. Não, eu não indico ninguém. Quem tem que indicar é o presidente, pessoas de confiança dele. Agora, eu ficar... Por exemplo, hoje a gente representa Bolsonaro em Sergipe, com muito orgulho. Eu gostaria de ficar para fiscalizar e cobrar. Ser uma espécie de gerentão. Mas sem ter cargo nenhum. Eu ia me dispor a trabalhar. Só fiscalizar. Fiscalizar e cobrar. Porque na hora que eu ficar atrelado ao governo, aí eu fico meio preso. Não, eu quero ficar solto e ter moral e credibilidade para dizer, olha, presidente, esse órgão aqui não está funcionando bem com a pessoa que o senhor indicou. E a partir daí a gente fazer um trabalho decente. Até porque tem órgãos federais aqui que a gente nem sabe o que faz. Não. CC esgotos, não, porque é indicação política. Não é para trabalhar em benefício. Aí eu quero ficar solto, sem nenhum cargos. Agora, para ter moral de chegar em qualquer órgão do governo federal e dizer, olha, isso aqui não está trabalhando bem. Ou você muda, ou o nosso presidente vai mudar você. Eu quero ficar nessa posição, não quero cargo nenhum. E eu não... Olha, se é uma coisa... que você, em qualquer governo, tem que acabar é em você estar dando cargos a amigos, a parentes, porque é esse formato que está aí, a gente combate tudo e não funciona. Você trabalha para os seus e não para a população. A gente defende um governo totalmente diferente. Você não tem que agradar a todos, né? Num pleito político, tem pessoas que não concordam com o seu projeto. Agora, eu posso garantir a essas pessoas que não concordam, se um dia eu comandar esse Estado com fé em Deus, e isso pode acontecer porque a gente faz parte de um projeto diferente e decente, a gente vai trabalhar para a população e não para esse segmento que atrapalha o Estado e o Brasil, que é essa turma da política. Você se elege e não está preocupado com a população. O intuito é de arrumar a vida deles e da família e das pessoas que cercam ele. O projeto nosso é diferente, é trabalhar para a população. Tem mais mensagens por aqui. O ouvinte pergunte à Taratela se ele é favorável à privatização de empresas públicas estaduais, a exemplo da Desio e Banese. Desio e Banese não.
Deso Ibanez faz parte do nosso projeto que a gente está montando. Por exemplo, a Deso, para ajudar o agricultor, baixar o custo do cidadão, porque hoje a conta de água está muito cara. E na hora que sai da mão do governo, de cara já tem um aumento de 30% mais. A gente não pretende a Deso a gente vai melhorar, vai botar um gestor para trabalhar para a população e não para partido político, que é o que está acontecendo ao longo de anos. Foi usado por isso. Você vai usar a Deso e o Banese para ajudar a agricultura. Tem o Detran também, meu irmão. O Detran é uma caixinha de malandragem. Aqui o ouvinte... Agora, por exemplo, só concluindo a resposta dele, por exemplo, para que o governo com teatro, Tobias Barreto? Tem coisas no Estado que tem que ser vendido. Eu não critico pessoas, eu critico o formato, o jeito que essa turma vem fazendo política há 30 anos. Eu quero agradecer a vocês, muito obrigado pelo convite, e vocês podem ter certeza de uma coisa, a partir de 2019, se a população de Sergipe e do Brasil desejar, vai ter um comando diferente, um comando decente em Sergipe e um comando decente em Brasília, para comandar esse país que está aí abandonado, que uma quadrilha tomou conta do Brasil e de Sergipe. De Sergipe nem tanto. De Sergipe não é a questão de muito roubo, de muita malandragem. A questão de Sergipe é o sistema, é a engrenagem da malandragem, trabalhando em benefício deles. Quero agradecer e que Deus nos proteja e que a população, em 2019, ponha a mão na cabeça e vote com consciência. E boa sorte a você e aos demais.